Olá, galera, sejam bem-vindos. Esse é o capítulo 23. Quem acompanha aí mais tempo, eu sei que cada capítulo eu tô parecendo mais fininho aqui, mas a ideia agora é crescer um pouco, né? Eu quero que vocês elogiem aí nos comentários que eu tô ficando fortinho também, né? E hoje eu trouxe o Ricardo. A gente vai falar aqui dos desafios de empreender no Brasil. E até nos bastidores já falamos um pouco de outros países, né? De desafios de outros países. E ele tem uma história muito legal, começou a trabalhar muito cedo. E convidei ele, a gente tem um amigo em comum, né? O Tato, né? Que é um querido. E o Tato falou: Meu, conta a história dele, conta a história dele, deixa registrado, porque tem muitos ensinamentos. E eu já sei um pedaço, mas eu quero saber mais. Então, o pedaço que eu já sei, mas eu não vou falar nada. Eu gosto que o convidado se apresente, porque ali já no início, na história, eu já puxo os ganchos. E aí a gente segue esse tema desses desafios de empreender no Brasil 20 anos atrás, hoje, mudou alguma coisa? Então É eu vou tentar verdade. extrair um pouco disso. É verdade. Conta aí um pouco desses 11 anos já estava na luta. É isso aí. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos. Cedo, né? Meu pai me dava mesada, mas eu, desde muito novo, eu era meio rebelde com isso. Ele queria saber onde ia gastar, de que jeito, essas coisas todas. Eu falei, não, deixa eu trabalhar, né? Ah, E sim. meu pai tinha uma corretora de seguros e desde muito novo eu já me empenhei eu era office boy do meu pai. Eu lembro que eu ia lá pro centro de São Paulo, não sei se você conhece ali a região do 7 de Abril. Sei, sei. Eu gostava muito de jogar no fliperama, olha só. Eu jogava na. Eu fazia todo o trabalho que eu tinha que fazer, rodava as seguradoras, basicamente, no centro de São Paulo. Sim. Mas porque eu já tinha essa visão de fazer sobrar um pouco de dinheiro, às vezes eu passava por debaixo da catraca, do ônibus, alguma coisa assim, para poder sobrar dinheiro para comprar ficha de fliperama. Legal. Joguei muito. Para Mas você poder. lembra que você jogava naquela época? Eu joguei muito Eu fliperama. lembro. Ah, não, no Street Fighter ninguém me vencia, Ah, né? eu era do Tekken Mortal. também. Eu era do Mortal. Do Mortal, Eu era do então. Mortal Kombat. Eu gostava do Mortal também, era Street eu era bom. ruim, apanhava todo mundo mesmo. Não, o Street eu era o. Eu ficava na máquina e ninguém me tirava de lá nunca. Era incrível, era incrível. E... Mas foi uma primeira experiência, assim. Sim, Mas foi muito interessante porque eu venho de uma família bem estruturada, né? sim. Papai e mamãe. Teve uma época que talvez chegaram a ser ricos, alguma coisa do tipo, mas na média da classe média de vida Sim, mesmo. sim. Ah, teve um momento que não foi tão bem o negócio, e aí, enfim, voltou para a classe média. E num dado momento, meu pai quis me ensinar o valor do dinheiro, né? Então ele virou para mim e disse assim: Filho, olha, a partir de agora eu não pago mais a Sim. sua escola. Quem vai pagar é o salário que você ganha comigo aqui, vai sobrar coisa de R$ 50 para você. Sim. Eu falei: Ah, não quero. Como assim você não quer, né? 13 anos de idade, você tem que querer, né? Eu falei: Não, não quero. Eu falei: Eu saio, vou conseguir um emprego, vou ganhar mais do que o que você está me oferecendo E vai sobrar mais. e vai sobrar mais. Ele Sim. falou: Tá bom, duvido, mas tá bom. Te dou 6 meses, né? Pago sua escola pelos próximos 6 meses, você vai tentar arranjar. Sim. Nisso, fui trabalhar numa clínica odontológica que tem rede espalhada por todo o Brasil. 13 para 14 anos, pensa. Era grandão, sempre fui alto. Cheguei lá, o pessoal já achava que eu era maior de idade. E vendedor tem isso, né? Sim, Ele sim. simplesmente passa pela porta e o pessoal Sim. contrata. Eu parava as pessoas na rua e falava assim: dá um sorriso. Aí a pessoa fazia essa cara assim que você tá fazendo agora, assim, mais ou menos, sabe? Sim. Aquela coisa, um sorriso meio amarelo. Aí eu falava: faz quanto tempo você não vai no dentista? Aí a pessoa fechava a cara na hora, vem fazer uma avaliação gratuita. Subia basicamente a vida da Sim. PAP, eu parava as Sim, pessoas na sim, rua, sim. lá em Santana, na região do metrô ali. E era mal barato. Eu lembro que eu comecei a vender um plano que era caríssimo, custava R$ 200. Eu tinha 13 para 14 anos, eu tô com 38, então há 24 anos atrás, um Nossa, plano faz muito tempo. odontológico de R$ 200 é um plano odontológico de R$ 3.000 hoje em dia. Sim, é isso mesmo. Né? É, o salário mínimo na época era R$ 120. Por aí. Não, não, acho que estava na casa dos 400, mas 50% do salário mínimo é muita Sim, coisa para um plano sim. odontológico. E eu lembro que eu vendia horrores, né? Ganhava com 14 anos de idade R$ 5.000 por mês, pensa. Nossa, é. Pensa que um garoto de 14... Meu pai foi me ensinar o valor do dinheiro e é o que aconteceu. Não, foi, mas foi bonzinho. É legal mostrar Foi que incrível. Só que eu aprendi ao contrário, né? Eu aprendi que se a gente se esforçar e determinar uma coisa na nossa vida, a gente vai lá e alcança. Afinal das contas, eu acabei pagando a minha escola, segui aquela trilha.
É, mas foi muito interessante, porque desde muito novo, essa sequência lógica, né, que às vezes os pais criam seus filhos, que ele tem que crescer, arranjar um Sim, emprego, sim, trabalhar, ser funcionário de alguém por X tempo, para guardar um sim, dinheiro, para ver se casa. sim, Isso quebrou completamente na minha cabeça, né? Porque sim, desde o princípio eu não pensava assim. Eu pensava, cara, eu preciso achar alguma coisa boa de vender, que eu vou vender pra caramba, eu vou estourar e acabou. Tanto que, por exemplo, não sei se você lembra do começo da Nextel aqui no Brasil, que sim, vendeu nossa, linhas sim, sim. a rodo. Então, eu também participei disso. Vendi um monte de Nextel no começo, era menor de idade ainda nesse fluxo. Ah, como jovem qualquer, tinha meus medos, meus anseios. Fiz teatro, estava ainda descobrindo o que eu queria fazer da vida, era modelo, fazia um monte de coisa junto. Mas foi bom, porque eu vejo hoje uma geração, 30 anos de idade, tá na casa dos pais ainda. Sim, Você sim. olha e fala assim, como pode, cara? E você vê que tem ganchos importantes aí nesse começo da sua história, porque você vê que já são comportamentos empreendedores, né? Isso de buscar mais, isso de vender, isso de enfrentar desafios, de resiliência. Você vê que muito novo ali você já aflorou esses comportamentos empreendedores e buscou. E eu vejo, assim, de várias histórias, não só aqui, mas óbvio que algumas eu quero até tentar trazer aqui, mas você vê, assim, vários empreendedores de sucesso tem aquela trajetória, começou a trabalhar muito cedo, ele tem ali aqueles lampejos de empreendedorismo logo cedo, às vezes vai para uma faculdade, depois volta para o empreendedorismo. E eu vejo hoje uma geração, que você até comentou aí, olha mal isso, né? É feio, né? Não, você não pode, você tem que estudar, você tem que fazer um técnico, você tem que se preparar para entrar na melhor faculdade. E eu vejo que vamos pegar essa média de 40, né? Eu também, 38 eu faço agora, pegar essa média de idade nossa e olhar o nosso começo de história, e comprovadamente isso dá certo, por que estão querendo inverter essa régua? Por que que hoje, né? Foi até o Alex que fez essa pergunta de jovens da geração que acomodada e até deu um bafafá no meu Instagram. Que eles não querem nem estudar nem trabalhar. E às vezes com 25 anos, eles não têm nenhuma experiência. E você já tinha 14 É isso anos de aí. experiência, né? Eu comecei com 13, eu já tinha 12 anos de experiência. E você tem empresa, tem funcionários. Como que você lida com esse desafio, assim, porque de gerações? Porque a gente acaba tendo que contratar, não tem como escapar, não dá para contratar só uma geração ou outra. Primeiro, a experiência foi fundamental, porque no meu primeiro cargo de gestão eu tinha 17 para 18 anos. Né? Foi a primeira vez que eu já virei supervisor. E eu não teria nenhuma condição de ter virado supervisor nessa Isso na idade. Nextel. Não, não. Aí eu já trabalhava numa representação de consórcio, Sim. Já, mas era que vendas, foi né? Só queria vendas, saber, ou exatamente. seja, gestão. Supervisor de vendas. Então, mais Não, complexo ainda, né? Você lida exatamente. com egos ali, com. Exatamente. E quando você pensa em vendas, assim, todo mundo é mais velho que você quando você tem 17, 18 anos, né? Sim, 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 Então sim. você fazer gestão de uma equipe comercial com 40, 50 anos de idade, que já viveu tudo que você está vivendo ali várias Sim, vezes, e queria estar sentando na sua cadeira e não estar, essa relação com o ego é ainda sim, é mais mais complicado, abrangente. sim. Mas respondendo a sua pergunta sobre as gerações, eu acho que o centro de tudo sempre será a família. Né? Eu venho de um lar cristão, né? Minha família toda sempre foi católica, eu cresci católico. O tal do católico que vive, né? Que vai Sim, na igreja, que de sim, fato sim, vai à tem a sua missa, fé, que sim. acredita na sua fé. Eu chamo de católico carismático, mas é só católico mesmo. É Sim, só que eu sou católico, mas não vivo. Você não é, né? Eu sim, penso assim, né? sim, É igual você fala, não, eu sou, sei lá, eu sou empreendedor, mas eu tô no CLT, então você não está empreendendo, irmão. Você sim, não é empreendedor, sim, é simples. sim, E eu acho que tudo, a base de tudo sempre é a família, né? sim, Eu venho de uma família onde o meu pai é empresário, né? Meu pai sempre foi empreendedor. Então ele nunca me criou com o conceito de arranjar um emprego. sim. E isso já muda um monte de coisa. Sim, faz Você é diferença. pai, eu vi a tua Sim, casa, vi sua filhinha, meu, você é um excelente pai. Eu, eu tenho certeza que quando você estiver ensinando para sua filha quais sim, são os passos que ela vai seguir, dificilmente você vai ensinar ela a ser uma Barbie ou ensinar ela que ela tem que arranjar um emprego. sim, Dificilmente você vai ensinar ela como é que ela vai poder tocar não só o patrimônio que você vai deixar para ela, mas principalmente
os sonhos que ela vai querer alcançar. Então, como desde muito novo eu fui muito incentivado a isso, e incentivado não é tapinha nas costas, porque hoje em dia tem a geração mimimi, que não, eu incentivo meu filho, eu falo para ele que ele vai ser o máximo. Não, você cria um reizinho na barriga dele que ele nunca vai crescer. Meu pai me incentivava dizendo de uma forma muito simples, né? Eu agradeço muito, né, a forma como ele me criou. Ele me criou para ser marido, para ser chefe de família. Meu pai dizia assim, olha, funciona da seguinte forma, filhão. Se a tua mulher errar, tem você. Agora, se você errar, não tem ninguém depois, cara. Então, ou tu resolve na tua vida, ou não tem jeito. Hoje chamam isso de homem alfa. Mas na minha concepção, Deus criou todo homem para ser alfa. Infelizmente, tem uma geração sendo criada para ser beta, né? E a partir dessa realidade, isso vai causar polêmica no seu Instagram, eu quero mais que cause mesmo, porque é a realidade, tá? No meu A pode. gente pode questionar várias coisas, mas fomos feitos de uma forma, né? Tem uma frase que eu gosto de dizer muito que é assim, né? O Criador, quando nos fez, imagina que é como quem criou esse relógio. Sim. Ele foi feito para ser um relógio. Mas eu posso usar ele como peso de papel? Posso. Vai dar peso e vai apoiar da mesma forma. Eu posso apoiar ele na porta para a porta não fechar? Posso. Mas vai acontecer o quê? Vai machucar o relógio. Ele não foi feito para isso. Ele também faz isso, mas ele não foi criado para isso. E, infelizmente, a gente tem uma geração que está crescendo sem perguntar para quem os fez, para que eles servem, né? É a própria identidade, né? E a gente tá vindo querendo ser, a gente tá vindo querendo ser peso de papel, sendo que a gente nasceu para ser relógio. Então, eu penso que quando a gente assume essa responsabilidade, é mais fácil de você entender o empreendedorismo não como um risco, não como um salto que você está dando no escuro, não como, sei lá, uma chance, uma tentativa de dar certo. Você não tem essa possibilidade. Por que as crianças andam? Porque ninguém contou para elas que não poderia andar. Se a gente desse a oportunidade de algumas crianças andarem e outras não andarem, isso estou me referindo, obviamente, militância, eu estou me referindo às crianças que podem andar, tá? Não aquelas que não têm condição. Sim. Mas naquelas que têm plena condição, se a gente dissesse, olha, filha, é da sua opção, se você quiser arrastar a bumbum no chão a vida inteira, você pode arrastar. Talvez a gente tivesse uma geração de arrastadores de bumbum no chão. Mas a criança não sabe. Não. Então ninguém contou para ela que ela não pode, então ela vai lá e faz. E eu acho que foi muito disso o começo da minha trajetória. Meu pai dizia para mim que eu tinha que dar certo, não tinha opção. Porque depois de mim não tinha ninguém e na minha casa eu sempre fui muito preparado para um dia talvez meus pais não existirem. Ok. Então eu tinha que dar certo. Eu tinha lá a oportunidade de vender, a pessoa precisava comprar. Para mim é quase que intrínseco, automático, natural. Se alguém tem uma necessidade que eu posso resolver, eu preciso ir lá e ofertar uma solução para ela nisso. Quando você muda isso para um CNPJ, é a mesma coisa. A diferença é que você tem um time te ajudando a fazer isso, a entregar isso para alguém. Exatamente. Então, acho que esse desafio de gerações, de idades, está muito mais conectado os valores que as famílias estão entregando nas suas casas hoje em dia do que qualquer outra coisa. Você nos anos 50, nos 60, ou seja lá quando for, desde que seja pelo menos 30 anos para trás, você crescia sabendo que você tinha que casar, que você tinha que sair de casa. Ai, não, mas para que eu vou tirar meu filho de casa? Às vezes nem vai encontrar uma menina tão legal ou um rapaz tão legal. Isso é muito atual, né? Isso é muito atual. Muito atual. Agora, quando eu crio isso, eu já criei a muleta para ele, né? Eu já disse para o meu filho, você não vai conseguir. Eu sou pai de 5 filhos, irmão. Então eu posso dizer com propriedade o que eu tô falando. Cara, pai de 5 filhos. O meu mais velho tem 21, o meu mais novo tem 1 ano e meio, cara. E o meu mais novo é especial, tem síndrome de Down, né? O meu mais velho é autista. E os outros 3 do meio, eu tenho um ali que é praticamente um gênio, um QI absurdo. Então, como é que você lida com todas essas realidades? Muito diferente. Né? Gerações diferentes, situações diferentes. Exatamente. Em alguns momentos, você tem que atuar como os lobos, né?
o mais rápido, o mais forte, ele não vai na frente, ele vai atrás. Né? Exatamente para que ele possa cuidar de todo mundo. Em outros momentos, quando é mais perigoso, sim, você tem que se colocar à frente ou pedir para aquele da sua tribo, que é o mais inteligente, acompanhar, né? Então, muitas vezes na minha casa, por exemplo, o mais rápido ou o mais inteligente é exatamente quem eu coloco para estar com o mais lento. Né? Por quê? Porque assim todos têm o mesmo ritmo quando é necessário. E quando não é necessário, eu consigo explorar o máximo da capacidade de qualquer um. Eu não posso bater palma quando um tira nota 7, porque o outro tem que tirar nota 10. Tem potencial para isso. Então, a conversa é sempre individual, sempre sobre o que cada um pode ser, no limite do que pode ser. Então, acho que respondendo a sua pergunta, é sobre isso, é sobre a gente entender que são necessidades individuais, né? É um desafio todo dia, né? Já errei muito, né? Acho que o que mais sofreu com os meus erros talvez foi o primeiro, né? Porque eu sabia muito pouco. Mas hoje em dia, eu era muito novo, Sim, tinha 16 para 17 sim. anos. Mas é um grande tesão da minha vida, assim. Acho que empreender, acho que é a segunda coisa que eu mais gosto de fazer. Acho que a primeira é de ser pai, porque ser pai é incrível, cara. Eu tenho uma só e a vida toda é norteada pela Júlia, não tem como. Não tem. E a gente aprende a ser melhor gestor quando a gente é pai, né? Tá falando isso daí, encaixa bem numa filosofia que eu tenho. Quando me perguntam, eu quero melhorar, o que que eu faço? Eu falo, cara, empreender é uma coisa que, se você topa o desafio, se você realmente quer entrar nisso, você vai melhorar, não tem como. Te puxa para ser mais inteligente, ter melhor inteligência emocional, melhorar o físico, você tem que dormir melhor, você tem que estar mais atento, antenado às tendências. E aí você melhora, mas nada supera quando se torna pai. É um negócio assim, eu lembro a Júlia, a mãe tá lá, né, anestesiada, o pai acaba pegando no colo, coloca ali, a enfermeira coloca pra mãe ver, né, sentir, mas pegar no colo mesmo, o pai acaba pegando primeiro, né? E aí, Nessa hora que o amor acontece, não é? não, é surreal, assim, quando eu peguei a Júlia no colo, é como se melhorasse instantaneamente ali, todas aquelas perebas, todas aquelas parte ruim que você tem. Quando eu peguei a Júlia, eu falei, não, isso aqui, eu não vou ser um bom pai, se eu não começar a melhorar isso aqui agora, isso dentro da maternidade, dentro do centro cirúrgico ainda. Então, você 5 filhos, imagina, você teve várias etapas de... E tem uma parada que os filhos também nos ensinam que ajuda demais no empreendedorismo. E eu até coloquei, repostei no meu Instagram, que o filho te dá o senso de urgência. Tudo com o filho é agora. Você precisa trocar a fralda agora. Você precisa cuidar dele agora. Você precisa levar ele na escola agora. E muitas vezes o empreendedor, ele não alcança sucesso por timing. Ele fica na dúvida se ele tem que chegar naquela hora, se ele tem que fazer daquele jeito, se vai dar certo ele se embrenhar por aquele caminho. E, cara, se a gente, imagina se a gente ficasse assim com os nossos filhos, a gente não trocava a fralda deles. Ah, eu não sei trocar direito. Ah, não, deixa com cocô que é melhor, porque né, já é do corpo dele mesmo. Imagina, a gente não tem essa opção. Ninguém tinha ainda ligado essa associação, mas faz sentido, porque é imediato mesmo. E às vezes em negócios, vídeo pandemia. Quem demorou para se adaptar porque acreditou no lockdown de 15 dias, de 40 dias, foram 2 anos, literalmente, de pandemia, com restrições, no meio ali muito pesado, depois foi diminuindo, mas foram 2 anos cravados de restrições até afrouxar as coisas. Sabe que eu sou missionário dos pobres há 13 anos já, né? E digo isso não por nada, mas só para comentar que nessa época da pandemia, eu estava nas calçadas. A gente não parou as pastoras de rua, né? A gente continuou fazendo. E até isso me ajudou a gerir melhor o meu negócio. Porque na calçada eu vi que aquilo não ia durar 40 dias. Na hora que você ia pra rua e você via que nem a água do poço estavam deixando o morador de rua tomar, né? Nem a água do poço estavam deixando o irmão de rua tomar porque estavam com medo dele infectar alguém de Covid. Você percebe que aquilo não ia passar tão rápido, não, porque, em primeiro lugar, tinha sido introjetada uma cultura do medo nas pessoas. E cultura do medo demora muito tempo a ir embora. Né? Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, Jesus, isso aqui vai demorar. E um outro ponto. A calçada, ela também nos ensina a diferença entre você
cuidar da dor de alguém, por algum motivo, e você amar alguém de fato. E isso também você também reveste para o empreendedorismo. Quer ver? É muito simples. Quando você traz, por exemplo, um exemplo de você, com o seu time comercial, com o seu time administrativo, você tem lá um colaborador que você precisa incentivá-lo a ele crescer e você tem que se importar com a vida dele. Você se lembra que quando você vai conversar com ele, você não conversa com ele pensando nas metas da sua empresa. Você conversa com ele pensando no porquê que ele está lá na sua empresa. Isso é olhar para dentro do outro, isso é olhar para a pessoa com amor, com aquilo que realmente é necessário para ela. O que é diferente do quando a gente vai entregar o produto e fazer dinheiro. Porque a gente também coloca paixão e drive naquilo que a gente está fazendo. Só que a nossa visão já é diferente nesse outro ângulo. É a diferença entre você ir para a calçada e só entregar Marmitex para alguém e você sentar na calçada, olhar no olho da pessoa e falar assim, cara, mas você não pegou Covid? Me conta por quê. Me explica. Né? Como é que você está se cuidando? Tá todo mundo falando, fique em casa. E qual é a sua casa? Me conta. Eu quero entender um pouco melhor isso. Então, cara, assim, tem uma frase que eu ouvi uma vez que ela é incrível. Tudo é aula. Tudo é o Conrado que diz. Cara, tudo é aula. Se você prestar atenção, desde a calçada, quando você vai ver alguém que precisa de algo mais do que você, até o relacionamento com seus filhos, até a forma como Deus pintou o céu no dia de hoje, se você focar, você vai perceber que você vai retirar alguma coisa de bom de tudo isso, cara. Pelo menos é como eu vivo a minha vida. Tem que ter sensibilidade, né? Às vezes sei lá, essa enxurrada de informações, nível de estresse, né? Essa coisa de rede social, comparação a todo momento. Você vê que as pessoas desconectam um pouco, né, de realidade, né? Você tá falando, e eu vejo quem tem, né? Eu cresci em lar cristão também, vi meu pai ajudando, entrando no meio de favelas. Você vê que é uma outra coisa também, né, que eu percebo, até no prédio lá no condomínio que a gente vive, você vê que tenta blindar as crianças de realidade, né? Então, fechou o mercado, fechou o mercadinho da esquina, e aí já, embaixo, né, da marquise, ali já ficou morador de rua. E aí você vê o parquinho, você teria que passar por ali. Eu vejo alguns vizinhos dando a volta no quarteirão pelo outro lado, para não passar onde estão os moradores de rua. Então, a Júlia passa ali comigo. E se às vezes estão dormindo, né? Se eles estão meio olhando, sentado assim na calçada, assim. Oi, tudo bem, não sei o quê. Aí a Júlia cumprimenta. Porque meu pai fez isso comigo. A pior coisa que tem é você blindar a criança de uma coisa que é vida real, que existe, né? Essa sensibilidade, pelo que eu percebo, você já desde pequeno ali, né? O seu pai e sua mãe te levou a ter essa sensibilidade de mundo, empreendedora, que é o que falta hoje. Você vê que o mundo, vide essa geração TikTok de dancinha, eles são totalmente artificiais, fúteis, assim. Eles não conseguem conversar com nada. Eles gritam por direitos e, ao mesmo tempo, eles nem sabem, de fato, quais são os deveres deles. E eu vejo que empreendedorismo, quem tem negócios, a gente acaba virando uma segunda casa, né? Eles acabam tendo um choque com empreendedores como a gente, que teve uma base ali familiar, uma base cristã, e fica em choque. Eles não sabem como lidar com aquilo, porque em casa eles não tiveram isso, né? Então, eles não conseguem olhar e ver a gente como exemplo bom. Para eles não existe aquilo, eles nem sabiam que aquilo era um exemplo. Eu vou até aproveitar uma coisa que você falou, que até deu um gancho aqui, até talvez uma oportunidade de negócio que o mercado está deixando de lado. Sim. Você falou sobre o morador de rua que está debaixo de uma marquise que o pessoal dá a volta, né? Sim. Se você for nas grandes empresas hoje em dia, todo mundo quer patrocinar mãe, normalmente solteira, ou seja, a mulher de meia idade que banca a sua casa, que é o que está no hype do que faz sentido hoje para a mídia, para o governo que está em posse hoje, e por aí vai. Então, é o foco do patrocínio do terceiro setor, né? Então, se a empresa ela vai poder despender um pouco do seu imposto, investir em alguma empresa, ela vai investir naquilo que vai dar mais like. Essa é a verdade. Então, é a mulher, é a criança. Agora, lembraram do índio de volta nessa história, né? Mas não que estão fazendo alguma coisa a mais pelo índio, só que o índio está em hype, então é uma pauta que se você diz que está ajudando, te ajuda um pouco mais. Mas as empresas elas não querem investir muito no homem branco ou
ou negro, não faz diferença, mas que tenha a partir dos 40 anos de idade que seja pobre, que mora na rua. Se for mulher, sim. Se for homem, não. Olha só, esse cara está totalmente à margem da maior parte dos programas sociais bancados por grandes empresas. Eu te pergunto, será que essa população, ela de fato, ela não é capaz mais de gerar receita para o país? Será que a gente não tem uma grande oportunidade aqui de talvez alguma empresa que abraçar essa causa, fazer um grande movimento hoje no mercado, para associar isso aos pais e poder fazer um Dia dos Pais, por exemplo, vender muito mais do que vendia-se antes? Olha a sacada de onde eu quero chegar. Tem uma empresa americana que tem algo muito parecido com isso. Ela faz os cookies do sorvete Ben Jerry's. É uma empresa, eles têm um contrato, acho que vitalício com a Ben Jerry's, porque o projeto deles, o negócio inteiro se baseia nisso, chama Second Life. O que quer dizer isso? Independente de você ser morador pobre de rua, favelado, ex-presidiário, não tem currículo. Você vai lá, eles têm um mural na fábrica, e aí você vai preenchendo, e aí segue uma fila. E eles chamam aquela fila. Inclusive, um ex-presidiário, ele hoje dá palestras em nome da empresa, mostrando que ele conseguiu uma segunda vida, porque ninguém arranjava emprego, ele tinha que morar na rua, ele não conseguia restabelecer a vida. Eu vou achar o vídeo disso, um amigo meu mandou. É muito legal isso, porque... Mostra para a tua audiência, porque isso vai ser É incrível. muito legal essa Não, história. e aí imagina, se as empresas hoje aqui no Brasil se empenhassem um pouco mais em projetos como esse. Porque, imagina, isso aí, social, não é nem social, porque uma frase que eu gosto muito do Ronald Reagan, para mim, um dos melhores presidentes americanos, ele fala no discurso dele, o melhor projeto social que existe no país é o emprego. Então, assim, essa empresa de cookies, o melhor social, ela tá dando uma segunda chance, né? Ou seja, ela não vai ver currículo, não interessa se você é pobre, favelado, eles dão toda o uniforme, a estrutura, eles têm a moradia ali deles, ou seja, Dinheiro com isso? é óbvio, Óbvio inclusive que um estão. contrato vitalício com E a são Ben Jerry's bem, não troca e eles. são bem vistos socialmente porque estão mexendo numa causa real. Porque a ponto de, olha, imagina, hein? A gente está aqui resolvendo dores das pessoas, às vezes de trocar de um celular melhor, de chegar mais rápido um lanche, alguma coisa do tipo. Sim. Cara, mas será que essa dor que a gente está resolvendo hoje é maior ou é menor da pessoa se incomodar a ponto de dar a volta no quarteirão para não passar no lugar? A gente tem o poder na mão de tornar o mundo um lugar melhor, né? Todo mundo. E aí a gente tem um gancho incrível, né? Você acompanhou stories que eu fiz Dia dos Pais, que eu ganhei presente Dia dos Pais. O que pai ganha Dia dos Pais? Meia, cueca, cinto, pijama, carteira. E Dia das Mães é presentão. Será que se talvez a gente não investir nessa geração de homens acima dos 40 anos, que basicamente todos são pais, e houver um foco importante nessa geração, a gente não aumenta o ticket médio, inclusive das vendas, do Dia dos Pais em todo o mercado brasileiro? Tudo é possível, né? Vende-se mais pro Dia das Mães porque a gente fala mais de mãe. Agora, se a gente começar a falar mais de pai, talvez alguma coisa mude. E por aí vai. A oportunidade de negócio tem o tempo todo. Nesse papo nosso aqui, a gente acabou de falar de uma, por exemplo, que as empresas brasileiras, por exemplo, não estão com Não, fome. não, eu não. Tanto que eu te dei um exemplo de algo americano. Nem consigo dizer algo. A gente já falou da reserva, né? Que doa prato de comida. Mas assim, é algo que realmente, se toda empresa. Óbvio, cada um pode abraçar a causa que se sente melhor, né? Os diretores, os donos podem. Eu tenho uma coisa muito com crianças e jovens, né? Eu trato como a semente do futuro, então é algo que eu sempre tive. Já tem um instituto agora, o instituto hoje tem futuro, com foco em jovens. A gente quer trazer os jovens para dentro, formar eles aqui. E aí um diferencial, não formar tecnicamente, que é o que mais tem por aí, é uma formação comportamental. Ou seja, o que fez diferença, e você tem esse início parecido com o meu, e até as frases que você fala, fica parecendo meu pai falando, fala, putz, meu pai falava isso para mim. Só que você vê que isso fez diferença, só que o jovem ele não é exposto a esses comportamentos. Ele não tem essa formação comportamental que a pessoa passando na rua ali, aquela venda de calçada que eu fiz também. Você falou que vendeu plano odontológico, eu também tive uma experiência de plano odontológico, plano funerário. Cara, é algo que hoje um jovem da nossa idade, que eu tive essa experiência, ele não consegue, cara, abordar alguém na rua. Eles nem falam telefone. É proibido, assim. Entre eles não pode ter ligações, é só mensagem.
bem verdade que eles têm uma vantagem que a gente não tinha, né? Chamada internet. Sim. Então, eles talvez não precisem disso para Está virando uma vender. desvantagem. Mas está virando uma desvantagem a partir da hora que eles não têm mais. Eles perdem a capacidade de negociar com o chefe um aumento, Não, de sabe? negociar Sim. com a esposa uma situação melhor dentro da tua casa, de negociar com seus pais, de negociar com o seu amigo. Sim. Porque, como você tem que lidar tudo com uma certa distância, eu conheço várias pessoas que você vai discutir com ela pessoalmente, ela aceita tudo. Aí depois ela te manda um monte de mensagem daquilo que ela não conseguiu falar pessoalmente. É surreal isso. E, cara, isso está acontecendo muito nas pessoas. É surreal isso. Enquanto as pessoas não entenderem que ainda é sobre gente, negócio ainda é sobre gente. E se você não gosta de gente, você não gosta de negócio. Não tem jeito, cara. Não, Se você quer ter sucesso, você precisa entender de pessoas. Por mais que você queira usar a internet para fazer isso, mas até para você pensar no que as pessoas querem, você tem que entender das pessoas, né? Você tem que olhar para elas nesse sentido. Então, sim, a geração está perdendo isso e acho sim que quanto mais iniciativas nós temos dentro das famílias, seja tendo pelo menos 2 filhos para que as crianças interajam entre si, seja desenvolvendo atividades sociais para que elas enxerguem o mundo como realmente é, a gente vai melhorar um pouco isso. A verdade é que, pelo sim ou pelo não, tem uma frase muito antiga que diz que homens fortes geram uma geração fraca, logo na sequência. Essa geração fraca geram pessoas fortes que vão gerar, né, tempos melhores e por aí vai. Esse ciclo nunca acaba, né? Então, pessoas fortes, tempos bons, pessoas fracas e por aí vai. A gente vai ter que passar por esse primeiro ciclo agora, né? Essa geração que aprendeu a usar a internet, que nasceu já dentro dela, não teve esses desafios que a gente teve de fazer PAP, de fazer porta a porta. Mas também eles vão descobrir que só ficar pela internet fica difícil, até para reproduzir fica difícil, não é verdade, meu amado? Então, essa geração vai buscar o que a nossa, nem a nossa, a geração anterior à nossa vivia muito. E a partir disso, talvez a gente chegue nos híbridos, né? A galera que é totalmente digital, mas ao mesmo tempo gosta muito de gente. Eu acho que uma vantagem da gente dos 30 e poucos anos é isso. É essa mesmo. Porque a gente pegou a internet quando a gente ainda estava numa fase de aprendizado. Era ruim, ou seja, não era tão rápido. Eu falo exatamente isso, a nossa geração ali que pega Y, que é mais ou menos ali quem nasceu na década de 80, a gente usa a internet, sabe usar a tecnologia, mas não é alienado à tecnologia. A gente não é lá os baby boomer, não é os nossos pais que apanham com a tecnologia, a gente não apanha, mas não é alienado como quem nasceu de 95 para frente, que aí já está totalmente alienado e não... Imerso, né? Vive ali. Não sei se não sei a sua filha, mas a minha, quando acessou a primeira vez um tablet com 2 anos, ela sabia mexer. Não, a Júlia, ela acha que celular é tipo tirar foto e vídeo, né? Então ela sabe, eu postei lá no almoço, Dia dos Pais, ela filmando, ela acha que é aquilo, é filmagem. Mas assim, joguinho, essas coisas, assistir, não existe. Ela não. Ela vê os primos do tipo mexendo, assim, assistindo, mas eu não deixo, porque eu sei que os danos ali é irreversíveis, não tem como. Vídeo que eu tenho sobrinhos que você olha assim e fala, meu, tá parecendo um zumbi, gente. O que tá acontecendo com esse menino, com essa menina? Não, a Júlia não vai ter isso, não. Ela você vê lá, você acompanha um pouco, você vê que eu vou total do físico. Hoje ela de manhã pintando, logo de manhã pintando. Essa coisa sinestésica, essa coisa da imaginação é agora. Se eu não estimular isso agora, ela vai ficar totalmente introvertida e lá na frente vai sofrer. Não tem como. Não tem como. Olha só que doido. Tudo que a gente está levando de desafios, que eu nem quis pôr esse ponto de vista, né? Essa exclamação, mas agora tem que colocar. Para mim, esse é o maior desafio, cara. O maior desafio de empreender no Brasil é que mas os Estados Unidos não passa por isso? Cara, passa, mas os Estados Unidos, você já tem uma cultura diferente. Agora a gente vai entrar nos Estados Unidos, de desafios de empreender em alguns países. Como você falou, lá você tem um ambiente favorável desde criança, então eles são estimulados ao empreendedorismo. Aquela coisa do filme de vender cookie, de vender limonada, não é filme, aquilo é verdade. As crianças são estimuladas
a fazer lojinha de roupa, são estimuladas ao empreendedorismo. Você vê, a grade curricular tem coisas que a gente nem sonha em ter ainda, como parte financeira. O esporte lá é dedicado a um nível de alta performance, porque é o que te garante a melhor faculdade. Aqui você tem crianças obesas que nunca chutaram uma bola, que o professor tem que inventar um negócio para dar uma nota em educação física. Eu lembro, eu gordinho, mas não tinha boi não, tinha que correr lá 10 voltas na quadra, tinha que jogar basquete, vôlei nos dias de aula, tinha que fazer para tirar lá 7, para tirar a média para passar. Hoje nem é exigido isso, a criança literalmente pode ficar sentada, mexendo no celular na educação física e o professor põe lá 7, 8, 10 porque é irrelevante. Então, A sua audiência tá vendo sua superação, mas pra quem não sabe, eu também perdi 60 quilos, tá? Então, eu sei exatamente o que ele tá falando. Esse papo de correr gordinho na escola tem que correr, não, tem que correr, velho. Na não nossa tem época não tinha conversa, isso. é isso Você acha aí. que eu podia dizer que, eu sou gordinho, que eu falo pra minha esposa que eu escalava a árvore, que eu tinha aquela negócio de subir nos batentes de porta, na lateral de casa? Parece, hoje eu não vejo um, cara, nem magrinho fazendo isso, cara. É engraçado, né? Até nisso isso ajuda a gente a ser Sim, empreendedor. sim, mas Né? é óbvio. Porque pensa comigo, cara, vencer desafios, é sobre isso. Às vezes cria-se um grande mito sobre empreender, né? Você citou sobre Brasil e Estados Unidos. Aqui o cenário é mais desafiador. Ok. Só que é desafiador para todo mundo. Sim, Lá é mais fácil, mas é mais fácil para todo mundo. sim. Aí a musculatura que você ganha aqui, você não consegue aplicar lá, porque a realidade é outra. Inclusive até o jeitinho brasileiro que as empresas vêm para cá e são obrigadas a ter que aprender, o que é absurdo. Sim. Explicar para um alemão o que é emenda de feriado é o caos, É, né? sim, sim. No Brasil tem dessas coisas e que acontece e está dentro da cultura. Cara, você vai lá para fora, você não tem isso, cara. Você vai ganhar o dia de trabalho Nos Estados Unidos, se eu não me engano, é só 5 feriados. e acabou. Nacionais, assim mesmo, só 5. Nossa população está acostumada a dizer que agosto é um mês longo. Por que é longo? Porque não tem feriado. Porque não tem feriado, amigão. O pessoal fala que agosto não acaba nunca, é porque você trabalha em agosto, é só por isso. Mas deveria ser assim, sempre, pelo menos lá fora né? Então, eu penso que para desmistificar empreendedorismo, eu ia num caminho muito simples, cara. Meu, identificar dores e vencer desafios. Identificar dores e vencer desafios. Se você é capaz de fazer isso, se você já fez isso quando você era criança, em algum momento, você é capaz de montar um negócio. Tem que fazer, né? As crianças hoje não são estimuladas a isso, né? Eu tenho certeza que você educa seus filhos dessa maneira, eu levo a Júlia por esse caminho, porque essa construção, essa musculatura emocional ali faz toda a diferença na vida adulta e qualquer coisa que você forme agora, sistema imunológico, inteligência emocional, tudo é pro resto da vida, é a primeira infância. Então, não dá pra, tipo, não, a Júlia com 12 anos eu vou formar, agora ela vai ficar forte. Não existe. Agora ela vai melhorar o tato dela, ela vai começar a escrever, desenhar, não consegue. Você vê crianças que mexem muito no celular, eles não sabem segurar lápis. Você vê pintando, você vê a Júlia com o dedinho bonitinho pintando, com 4 anos, e eu vejo crianças com 10, 12, não sabem pintar. Uma coisa, né? Dá uma olhada no seu dedinho. Percebeu que agora a gente tem uma curva no dedo que ela não Sim. existia? É de segurar o Sim, celular. sim. Imagina, se nós adultos ganhamos uma nova forma Sim. no nosso dedo Sim. por conta do celular, imagina as crianças que ainda estão formando a mão. Você acha? Né? É óbvio que vão sair Não, diferente. elas não têm, elas não conseguem, cara, segurar. Então, o maior desafio que eu vejo em empreender daqui pra frente, porque é óbvio que vão crescer e o mercado de trabalho são os novos entrantes aí. E eles têm uma capacidade, como você falou, eles têm uma vantagem que está virando desvantagem, porque é uma vantagem cognitiva, é uma vantagem intelectual, QI muito alto. Você falou que tem um filho ali no meio que é muito inteligente. E aí você tem essa velocidade de aprendizado, e aqui a gente contratou sempre muitos jovens, só que ao mesmo tempo, ó, jovem, amanhã é dia de feedback. Primeiro, não dorme, meu nível de ansiedade é absurdo. Você vai falar pra mim que você vai dar feedback, ó, beleza. Meu, eles não dormem, eu não tô brincando. A gente teve uma época de contratar muito estagiário aqui. Aprendeu a lidar com o estagiário, vamos trabalhar com o estagiário. E aí tinha que dar feedback pelo menos uma vez por mês, porque era estagiário, tinha que, vai evoluir ou não vai, né? Meu, eles não dormiam. Não, mas você não pode falar o que que é? Tipo, não, feedback é amanhã, né? Como, não é hoje, é amanhã. Ai, tomava remédio pra ansiedade, aí eu, gente. Então, olha que doido, eles aprendiam tudo, uma velocidade absurda, só que
não saber lidar com feedback, não saber lidar com meta, com cobrança, com pressão. Aí você falou que mulheres são melhores e preferem trabalhar com mulher. Aí é uma outra análise. Aí mulheres, elas têm algo diferente do homem, elas aprendem melhor, elas aprendem ouvindo, observando, elas têm um outro padrão. O homem, infelizmente, poucos falam isso, mas acaba sendo um pouquinho mais burrinho. O homem, ele aprende só na prática. Ele tem que estar fazendo, ele tem que estar vendo alguém fazendo. Isso que você falou é uma verdade tão absurda, mas tão absurda. Como você citou, no meu time é basicamente mulher. Eu tenho só um funcionário homem. Interno, né? Externo você tem o pessoal que presta alguns serviços, mas interno só mulher. E, cara, é incrível como a capacidade da mulher de concentração, de tomar aquilo para si, né? De autorresponsabilidade, multitarefa. Já nós somos meio burrinhos mesmo, né? A gente precisa de um trilho e segue aquele trilho até o final. É claro que com a vida e o empreendedorismo, eles nos ensinam muito a criar a habilidade de ser multitarefa, porque você não tem opção. Né? Você vai desenvolver de um jeito ou de outro. Mas é muito mais prazeroso até o feedback de uma mulher, porque você percebe que o feedback que vem dela é um pouco mais estruturado. Mas a quantidade de jovens se medicando para ansiedade, depressão, com problemas da vida cotidiana, não problemas gravíssimos assim. Não é a gente querendo se matar por coisa realmente muito séria. E, cara, isso tudo vai dar impacto nos negócios, cara. Porque você sabe que nunca existiu, e aí é outra chave importante, nunca existiu uma geração que mais quisesse pagar para alguém fazer para eles. Olha só, hein? Há 10 anos atrás falava-se muito sobre a desintermediação, né? Sobre a internet ter tirado as intermediações, as pessoas que faziam alguma coisa no meio entre uma outra operação. Cara, essa geração que tá vindo agora, ela tá pedindo, pelo amor de Deus, para que ela possa pagar algum valor para você, para que ela não tenha que botar a mão na lâmpada. Para que ela não tenha que trocar o sapato. Para que ela não tenha que nem sequer escolher qual roupa que ela vai usar. Quando a reserva que você citou ofereceu essas camisetas por locação de aluguel básica, é para a pessoa não ter nem sequer pensar em que roupa que ela vai vestir. Olha isso, cara. A gente está vivendo essa geração agora. Mas sabe da onde sai isso? Que eu percebo? É base familiar e educação. Isso é um tema que eu estou em formação de psicanálise por causa disso. Óbvio, para ser um pai melhor e para ajudar jovens no futuro. Mas aonde está isso? O maior medo do ser humano é o medo da rejeição. E toda vez que você toma uma escolha, uma decisão, vai gerar rejeição. Porque toda escolha é uma renúncia. Se eu estou renunciando a algo, automaticamente gera rejeição. Então, você perdeu 60 quilos, eu perdi 30. Foi uma decisão tomada de ter mais saúde. Já gera rejeição. Com a minha mãe, por exemplo, que eu não como mais o bolo de cenoura dela. E aí o jovem, óbvio, nós crescemos em um ambiente que, ok, né? Minha mãe tá triste, não tá gostando que eu não como mais o bolo dela, ok. Mas eu tomei minha decisão, sigo em frente. O jovem ele não consegue dizer isso, ele não consegue assumir a decisão que ele toma. Então, por que você tá falando de intermediadores? Porque a responsabilidade não é dele, a culpa não é dele. Se ele tiver feio o vestido, eu posto lá, minha mulher fala, nossa, misericórdia, como você posta essas fotos gordão? É óbvio que eu vou postar, porque em momento nenhum eu terceirizei. Não, ela fica doida. Maravilhoso. Ela fica doida. Olha, parecendo Faustão, com essas camisas roxas aí, vinho. É sensacional. Mas assim, por que eu posto? Porque em momento nenhum eu terceirizei aquilo. Eu tenho hipertiroidismo. Porque se eu não comer um docinho, eu nem consigo dormir. Eu nunca terceirizei. Eu sempre soube o que eu estava comendo, que eu estava engordando, fazia exames pelo menos uma vez por ano, um check-up geral, nunca teve um alerta ali. Eu falei, mas agora eu tomei uma decisão. Agora eu vou enfrentar essa decisão e doa quem doer. Mas a gente sabe, essa geração não foi preparada para isso. Por quê? Você não prepara, é que, não, mas calma, né? Ele tem 20 e poucos anos, mas porra, é a idade da Júlia, cara, é com 4 anos que você prepara. Você vê a Júlia tomando decisão? Não, você tem que escolher. Às vezes minha esposa reclama, tipo, arruma a Júlia aí que nós vamos sair, vamos na avó, não sei o quê. Aí, a Júlia escolhe muito bem, assim, a roupa, tem o bom gosto da mãe. E às vezes ela dá uma zoadinha ali, eu dou risada. Mamãe vai ficar doida, vai que isso aí mesmo. Mas ela tem que escolher, mas ela tem que saber. Ela sabe, eu falo, você tem que escolher uma blusinha, uma calça, escolhe o tênis aí. Ela sabe que a roupa que não funciona com sapatilha. A Júlia sabe de certas coisas. Então, assim,
pega um tênis colorido que não combina com uma roupa, sei lá, mais neutra, né? Mais preto, cinza. E aí fica meio bandeiroso aquele tênis demais, mas deixa ela. Porque se ela escolher isso para ir para a escola um dia, ninguém vai conseguir dar risada dela e abaixar a cabeça da minha filha, porque ela cresceu sabendo que ela tem que tomar decisões e às vezes eu falo para minha esposa, eu falo, não, você vai respeitar a decisão dela, deixa ela escolheu. Tudo isso que a gente está falando, acho que o tema deste encontro aqui devia ser família, o início do empreendedorismo. Porque certeza... É o tema que eu mais gosto de debater, é esse. Porque é a base. Se a gente for analisar bem, todos esses grandes empreendedores, eles tiveram que lidar com desafios que a família, de alguma forma, deu a eles um direcionamento. Né? E como um dos meus negócios é exatamente uma corretora de seguros, que se chama Família Ferreira, eu acho que vai casar perfeitamente, inclusive, com o nome aqui, porque a gente tentou rodar por outros caminhos, mas você percebeu que a gente volta para a família? Isso nos ensina muito sobre muitas coisas. Eu vejo jovens hoje em dia que, para ele decidir se ele quer sair na sexta ou no sábado, se ele usar roupa vermelha ou branca, ele não consegue decidir na hora, ele fica tenso. Existem grupos, eu sei, porque eu querendo estudar psicanálise e entrar nesse mundo de jovens, eu tenho que seguir youtuber, eu tenho que acompanhar um povo aí que faz sucesso. Cara, não tô brincando, existem grupos, eles têm grupos ou da escola ou de amigos, para nesse grupo combinar como cada um tem que se vestir, cada um tem que ir, para que ou não copie roupa, ou que não vá com a mesma cor de tênis, ou aí capinha, tem que ver a capinha, qual capinha você vai de celular. Aí, quando eu vi um YouTube mostrando isso e falando desse comportamento de, sei lá, 15 a 17 anos, 14 a 17 anos, eu falei, como assim? Tipo, eu ia nas festas do jeito que eu queria, eu ia no aniversário dos amigos o jeito que eu queria. E tinha até um quichute, né? Pô, 5, 10. Então, assim, é uma geração... Cara, o que é a vida? A vida são escolhas, né? Quando você realmente... Não, tô vivendo. Você, muito criança, né? Muito novo ali. A Júlia, com 4 anos, já tá vivendo. Ela já tem que fazer escolhas. Ela já sabe... Se ela não comer, ela já sabe o que é fome, ela já tem noção de algumas coisas. Ela sabe que o tempo está esfriando. Às vezes ela fala, não, eu não quero usar essa blusa. Vai sentir frio, eu deixo ela ter a consequência, eu não tiro. Ai, mas sua filha vai passar frio. Vai. Mas vamos ver se na segunda vez ela passa. Não passa mais. Ela sabe que queima. A Júlia fica do meu lado no fogão cozinhando. Todo mundo fala, eu filmo ela, às vezes todo mundo diz, é louco. Ela sabe que queima. Eu mostrei pra ela, eu acendi coisas, eu mostrei o que o fogo faz. Ela nunca se queimou. Porque ela tem que saber a consequência daquilo. Tesoura, faca, tudo na altura que ela abre a gaveta e pega a hora que ela quer. Nunca pegou, nunca se cortou, nunca fez nada. Porque desde essa idade, foi o que meu pai fez comigo. Todo mundo fala assim, pô, Thiago, se você pudesse dizer algo que você tem essa mentalidade, que você, o que você conquistou, o que você fez. Eu falei, cara, se eu pudesse escolher um único fato, uma única coisa o meu pai ser pedreiro e não ter condições nenhuma, e ele desde pequeno já mostrar que se eu quisesse, eu teria que lutar e correr atrás. E aí você vê a sua história, não é igual, mas ao mesmo tempo se tornou igual, porque seu pai tentou te jogar para um lado, aí você falou, não, eu vou correr também, eu vou conquistar. E aí você caiu, um pouco mais novo do que eu, mas você caiu na mesma vala de trabalhar, de empreender, de vender. Eu falo que vender está totalmente atrelado a empreender. E aí você vai desenvolvendo, aí a vida vai guiando. O empreendedorismo, ele é um processo de melhoria contínua na marra. Você não precisa usar ferramentas japonesas da Toyota, usar o circulinho do PDCA, não precisa. Empreender é melhoria contínua. Você vai melhorar suas habilidades de vendas, de negociação, financeiras, administrativas, ou seja, de gestão de negócios, gestão de pessoas. Então, ou seja, é o jogo do progresso, né? É só questão impressionante. De progredir. Um pouquinho melhor só. E vamos partir para os finalmente. Duas coisas que eu gosto sempre de finalizar para ter aquele final ali, que todo mundo deixa a sua mensagem. Eu gosto de, primeiro, ver do convidado a visão de 5 anos. Eu acho que é uma coisa do empreendedor, ele tem uma visão muito longa. Eu falei uma visão de 5 anos, 2015 para 2020, para minha esposa e para um funcionário que trabalhava aqui, meu gerente financeiro. Aí deram uma risadinha, só que em 2020 aconteceu exatamente o que eu falei. 5 anos depois, o empreendedor não se surpreende. A pandemia não surpreendeu quase ninguém empreendedor. Porque ele sabia o que ia acontecer, se adaptou rápido, seguiu, caiu um pouco, voltou a subir, o jogo que segue. Só que as pessoas não são estimuladas a ter visão de futuro. Nem na faculdade elas conseguem. Quando eu estiver lá no final, vamos pegar medicina. Quando eu estiver lá no final,
eu vou ver o que eu vou me especializar. Direito, eu vou ver qual concurso eu vou prestar. Não sei para que lado eu vou, se eu vou ser delegado, se eu vou ser juiz. Então, assim, é um erro isso para mim. Tem que ter visão de futuro. Não dá para ter 10, 20, 30 anos. Aí vem meu pai cristão no talo, mas não adianta, porque o tempo é de Deus, Deus decide, não sei o que. Mas Deus deu o livre-arbítrio. Então, se ele deu para mim, porra, eu tenho que ver pelo menos. Aí ele me guia. Se estiver errado, ele ajusta o caminho. Mas então, eu sou robô, então? Então, assim. Você sabe que vocês dois estão certos, né? Que a palavra de Deus diz assim: o que é mais importante, orar a Deus à noite ou lavrar a terra de dia? Você não sabe, então ora a Deus à noite Sim. e lavra a terra de Sim. dia. Por quê? Porque os dois são necessários. Sim. Inclusive tem um outro santo que diz, né? Labuta como se Deus não existisse. Sim. E entregue sua vida como se você não tivesse nenhuma capacidade de buscar nada através da sua força. Isso é fé, é isso mesmo. Isso é a certeza que a gente tem que Mas ter. coloque sua visão de 5 anos, o que você imagina, Brasil, você, sei lá, vai rimar um filho, 5, 6 dá na mesa, não muda muito, né, Alex? Você tem 3, se vier o quarto, muda muito, cara. Muda coisa. Fala sua visão pessoal, profissional, Brasil, empreendedorismo e concluindo, depois você deixa aquele conselho, se quiser pode até olhar para a câmera, porque daí ficar o corte, você olhando para a câmera, aquele conselho pensando no jovem, pensando em quem está empreendendo, quem está passando por dificuldades, quem está com medo de iniciar o próprio negócio, aquele conselho de quem já passou por várias etapas, que às vezes, cara, às vezes é uma frase que você fala e resgata uma vida que acha que está no fundo do poço e ele vai ver que não, que aquilo é só uma etapa, é só uma fase. Bom, eu penso que o Brasil, 5 anos para frente, a gente não tem como excetuar o governo que está na frente agora, e isso gera consequências práticas na nossa vida. Mas para a gente também não entrar no debate político e às vezes também não condicionar, às vezes as pessoas pensam, não, mas se fosse o governo que eu queria, eu teria sucesso. Com o governo que eu não quero, eu não vou ter sucesso. Cara, tem um monte de gente que não votou nesse governo que vai ganhar um monte de dinheiro. E tem um monte de gente que votou nesse governo que não vai ganhar dinheiro, entendeu? Que vai passar miséria com esse governo aqui. Então, primeira coisa de tudo, para metade do Brasil que está insatisfeito com quem foi eleito, esquece isso, cara, seja feliz. A necessidade do ser humano vai continuar existindo do mesmo jeito. Segundo ponto, eu vejo que cada vez mais se torna necessário você nichar. Eu vejo o mercado, às vezes as pessoas querendo ser bons em muitas coisas, é o famoso pato, né? Nada, mas nada bem, corre, mas não corre bem, voa, mas não voa bem, isso não resolve nada. Eu vejo que quem tem muito sucesso é quem nicha muito. Na família Ferreira, a gente vende garantias locatícias para o mercado imobiliário. E a gente percebe, por exemplo, que esse meu principal cliente que chama imobiliária, as que ganham mais dinheiro, que têm mais sucesso, que ajudam mais pessoas, que chegam mais lares, que ajudam as pessoas a conquistarem mais lares, são aquelas que escolheram nichos específicos que têm a ver com aquilo que ela entrega. E eu acho que aí a gente tem um ponto muito valioso. Nem todo cliente é pra gente, né? Então, quem aprendeu isso, que não é só uma questão de você identificar o cara que quer comprar o seu produto para você vender mais fácil, não é só sobre isso. Mas é sobre o que te dá prazer de verdade, aquilo que você foi feito para ser. Você é o cara que está aqui para vender Casas Bahia, vender muito, para ajudar muito a classe F, classe E, classe D, maravilhoso. Cumpre o seu propósito. Agora, se esse não é o seu propósito, cara, simplesmente não venda para esse público. Tenha no seu foco o nicho daquilo que realmente faz diferença. Eu percebo que a internet, como cada vez mais a gente tem a inteligência artificial cada vez mais acentuada, né? O chat GPT abriu uma porta, né? Uma caixa de Pandora que, a partir disso, vieram muitas outras possibilidades. Que diferente do Google, que era a única forma de você buscar alguma coisa, e ainda estava patrocinado, então, de certa forma, você estava preso ao que o Google queria te vender. Com a inteligência artificial, você vai conseguir chegar especificamente naquilo que você quer. Seja comer uma comida tailandesa em São Paulo às 3 horas da madrugada, seja comprar um tênis Jordan da cor verde com laranja no bairro Y. Você vai ter exatamente aquilo que você quer, do jeito que você quer, com uma pergunta muito simples no mercado. E tem público para todo mundo. Então, assim, quanto mais você for capaz de nichar e entender
no que você é realmente bom. Qual é o nicho que você realmente entrega valor e viver nele e ser cada vez mais conhecedor daquele nicho. Cara, eu vejo não só o Brasil, mas o mundo se especializando nisso, né? Empresas menores muito bem estruturadas que entregam para muitos nichos, né? Isso vai desde canais do YouTube, que são pequenininhos, mas que falam diretamente com o público que faz sentido para eles, que é onde as pessoas mais estão se influenciando para poder comprar agora, a um e-commerce que entrega desta forma o produto que faz diferença para o mercado, tá? Então, eu vejo o caminho do empreendedorismo seguindo esta linha, né? Você hoje em dia já não precisa ser enorme, ter uma estrutura grande, você não precisa de nada disso. Você já não precisava disso antes, tá? Deixa eu contar isso para vocês. Mas agora você precisa menos ainda, né? É, que você precisa entregar valor naquilo que você tem valor, né? Se você tem valor em algo, entrega valor naquilo e ponto. É isso que vale. E se eu puder dar uma frase final aqui para a gente encerrar nosso bate-papo, é assim. Na minha vida, tudo que eu tenho eu recebi do céu, né? Tudo que eu tenho, desde o dom de vender, que eu entendo que ele é um processo que tem que ser desenvolvido e a saúde, a vontade, a perseverança, o gosto vem do céu, ah, até os valores da minha família, até o que eu tenho que passar para os meus. Então, se você está na dúvida se você vai empreender ou não, se você está assistindo esse canal aqui porque para você faz sentido empreender, ou você está com medo, cara, eu como um católico, eu tenho só para dizer o seguinte, cara, coloca o pé e deixa Deus colocar o chão. Porque quando a gente tem um desejo muito forte no nosso coração de fazer algo acontecer no mundo, por mais que hajam os medos, a gente falou muito sobre a insegurança dos jovens hoje em dia para tocar os seus projetos. Pense o seguinte, tem uma frase de uma santa que eu gosto muito, Santa Teresinha, que ela diz assim: quando Deus quer dar, Ele te faz desejar primeiro. Então, quando você tiver um desejo de uma coisa positiva, uma coisa boa, algo que você acha que vai ajudar alguém, e esse desejo começa a crescer, com uma batida do seu coração, você vai ficando mais ofegante, vai batendo cada vez mais forte. Deixa isso morrer, não abafa esse som. Faz o seguinte, cara, começa por qualquer lado, por qualquer lado. Tudo é alma, lembra? Então, se você não tiver sucesso, você vai ter aprendizado. E na próxima você vai ter mais sucesso, porque você aprendeu mais. Mas se você não fizer nada, você não vai ter nem sucesso, nem vai ter aprendizado. Então, penso Legal. eu que o melhor conselho que eu posso dar é, cara, o mundo é conquistado por fazedores, não por pensadores. Então, o empreendedor ele tem esse drive do fazer, mesmo que ele erre no primeiro momento. Ele vai se unir de gente boa, que ajuda ele a fazer melhor, e na segunda vida ele vai fazer melhor ainda. Então, só vai lá e faz. Eu tenho certeza que Deus e a sua família e as pessoas que te amam conspiram a seu favor para que isso aconteça. Esse é meu conselho final. Esse foi o Ricardo, da família Ferreira, hein? Se você estiver precisando aí de ajudinha aí nesse ramo imobiliário, um seguro ali, esse cara com certeza consegue te ajudar. E eu sei que você faz com muito amor, com muita paixão, aí ajudou milhares de vidas. E é nisso que eu acredito também. Você fazer o que ama e ajudar o próximo, que senão você não está plantando sementinhas lá no céu. É isso que eu acredito. E fiquei feliz desse bate-papo porque foi muito além do negócio, do empreender. E eu gosto quando sai do tema e ver que a gente tem esses valores de família, essa base de histórias parecidas ali. E espero que a gente consiga sentar mais vezes, conversar, almoçar, tomar café, jantar, porque são pessoas assim, são união de pessoas assim, que eu acredito que chega num projeto, como que você disse, focar em quem mais precisa, fazer um negócio direcionado, é nisso que eu acredito. São muitas pessoas boas unidas que você transforma realmente uma sociedade. A gente falou de política, não é isso que eu acredito que vai mudar o mundo, o país. São empreendedores que impactam, que mudam. E foi uma honra Meu amigo, ter tamo você junto. aqui. Obrigado, viu? Pelo espaço, pelo carinho e, acima de tudo, pelo ensinamento também, cara. Porque eu vim aqui, falei um pouquinho mais, o que mais aprendi, foi ele falando aqui, viu, cara? Obrigado, viu, irmão? Valeu, galera. Compartilha aí, se inscreve no canal, porque a ideia é que isso chegue em mais pessoas e que, às vezes, uma alma tocada já valeu o bate-papo. Valeu, até a próxima.